Olá pessoal, vamos a mais uma experiência. Hoje nós vamos falar sobre associação de termorresistência. Aqui eu montei 10 PT100s, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 sensores PT100, termorresistência PT100. Eles estão ligados em série. Aqui vocês podem observar que o terceiro fio eu deixei ele solto, né? Então eles estão em série, ligando apenas nos dois principais, um vermelho e um branco, vermelho e um branco, vermelho e um branco, até o final. Resistência ligado em série, a gente soma. Então se eu tenho 10 PT100, eu tenho aqui um PT1000, 1000 ohms a 0 graus Celsius. Normalmente, a gente tem no mercado aí o sensor PT1000. É um sensor como se fosse um PT100, ele é pequenininho, igual esses PT100s que a gente tem aqui, só que ele tem 1000 ohms a 0 graus Celsius. Se eu pegar 10 sensores PT100, pela associação de resistores, eu tenho a soma dessas resistências. Então eu tenho um PT1000, que ele vai dar 1000 ohms a 0 graus Celsius. Eu deixei ligado o multímetro na escala de resistência e ele está medindo aqui. Eu peguei um sensor PT100 à parte, tá? Aqui tem 10 e aqui tem 1, né? Esse sensor eu estou medindo aqui direto para que a gente possa ver dentro da situação da temperatura do ambiente quanto ele está dando. Aqui está dando 110,91. Para que eu possa saber se o PT100 está funcionando ou não, eu ligo, vejo a resistência, se ele der entre 108, 109, 110, até algo em torno de 112, 113, ele está bom, porque ele está medindo a temperatura do ambiente, seja lá os erros que tem a mais aqui em função da resistência de uma ponta de prova ou de um cabo de ligação de Teflon, como é o caso, não importa, aqui eu sei que ele está funcionando adequadamente. Se eu colocar a mão nele aqui, ele começa a medir a temperatura da minha mão, então ele automaticamente ele começa já a responder. Vamos ver agora a medida dos 10 sensores PT100 ligados em série. Está aqui. Aqui a escala já mudou para cá. Aqui deu 1000, 1099, 1099 quilômetros. Aqui eu tenho um PT1000, ok? Um PT1000 ligado a cada dois fios, eu fiz uma associação. É lógico que aqui eu tenho um erro associado à resistência desses cabos, mas se eu pegar só o sensorzinho que está aqui na ponta e fazer uma associação em série deles, eu tenho exatamente um PT1000. Esse multímetro ele está medindo não só a resistência dos sensores, como também de todos esses cabos, da ponta de prova e também, por que não, da ligação do protoboard. É isso que está acontecendo aqui, porque eu não estou ligando o terceiro fio. Aonde que isso pode ser usado? Eu tenho aqui 10 sensores PT100, eu posso medir, por exemplo, eu posso espalhar eles dentro de uma sala, de um ambiente. Por exemplo, uma sala de informática, vamos supor, eu guardo alguns computadores e eu quero que aquela sala esteja a uma determinada temperatura. Eu posso espalhar esses sensores, ter um aparelho que mede PT1000, ligar todo mundo junto, vamos supor que em algum ponto da sala começa a aquecer. Aí eu estou segurando, ele começa a subir. Olha lá, 61, 64, 65. Eu estou segurando um dos sensores e ele começa a responder com uma temperatura que aumentou em certo ponto. Se eu tiver uma média, eu começo a ter modificações dessa temperatura. Se eu começar a segurar esse outro sensorzinho aqui, ele começa a subir também. Já aqueci alguns. E aí os outros já começaram a esfriar. Aqui eu estou esquentando o outro. Apenas pelo fato de eu segurar com a minha mão, eu já começo a passar caloria para eles. Essa experiência é só para comprovar a situação de que, se eu tiver 10 sensores PT100, eu tenho uma condição de um PT1000. Vamos supor que eu vou medir aqui para 5 PT100s. Então, 1, 2, 3, 4...
Aqui dá 5 PT100, olha, 0,566 quiloohms. Aqui eu estou ligando exatamente 5 PT100s. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que dá, se você desconsiderar e dividir por 1000 aqui, vai dar os 110, 111 ohms, que a gente já colocou que, para que eu saiba que um PT100 está bom, ele dá normalmente 110, 111, 112, por volta disso. Aqui, como é PT1000, é 1,117 quiloohms. Vamos ligar aqui só um PT100, 110. Então, é legal essas experiências, pessoal, porque com a régua de protoboard, eu consigo fazer essas associações de maneira muito mais rápida e muito mais clara aqui. Tá? Não percam numa próxima experiência, onde eu vou mostrar como fazer a associação de 10 PT100s para medir uma temperatura de uma sala. Mas aí, como envolve cabos, mas aí, como envolve uma quantidade muito maior de cabo, até aqui também existe uma resistência que está sendo considerada, mas numa sala, a quantidade de cabos que eu vou usar é muito maior, então aí eu não posso deixar de considerar o terceiro fio. Então, como fazer isso? Então, a gente vai poder fazer essa experiência e comprovar para vocês dessa forma. Fica aqui a dica, muito obrigado, um grande abraço e até logo.